Fala galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal, desta vez com o meu top 10 melhores games de Game Boy e Game Boy Color. Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, me ajuda bastante, compartilhe o vídeo aí com seus amigos. Então vamos lá gente, bora pro vídeo! Número 10, R-Type DX, a versão de luxo para Game Boy Color. Galera, esse jogo é incrível, a trilha sonora dele é muito boa, essa é uma versão melhorada, na verdade isso aqui é como se fosse uma coletânea de 4 jogos R-Type, que vem o R-Type Deluxe, que é o DX, o R-Type 1 para Game Boy Color, o R-Type 2 para Game Boy Color, e o mesmo R-Type 1 para a edição normal do Game Boy e o R-Type 2 para a edição normal do Game Boy também. Nessa gameplay eu gravei uma gameplay bem bacana aí, mostrando bem como é que é o jogo do R-Type Deluxe, tá? Que é a melhor versão dele para Game Boy, que eu quis colocar no top 10 dos meus jogos de Game Boy. É jogo de navinha, né, gente? Jogo de shut up, a gente vai voando com a nave e desviando dos tiros e dos ataques inimigos, procurando power-ups. Tem essa esfera que a gente pode acoplar na frente ou atrás da nave. Se a gente acoplar atrás, ela vai nos ajudar bastante contra tiros que a gente vai tomar pelas costas, que a gente vai reduzir o dano, a gente muitas vezes não toma o dano. Também a gente pode atirar pelas costas, depois que a gente pega mais power-ups, então a gente vai ter o nosso tiro normal da nave pela frente e o tiro dessa esfera pelas costas. Ou acoplar ela na frente e ficar com o tiro da nossa nave mais forte, mais rapidamente, tá? Sem pegar tantos power-ups. Então, esse que é incrível desse jogo, né? Além dele ter uma trilha sonora riquíssima e uma imagem muito boa para o Game Boy Color, um jogo muito redondinho, ele ainda tem essa questão de a gente poder escolher qual o caminho das armas e dos power-ups que a gente vai pegar durante as fases, para qual melhor estratégia que a gente vai fazer para cada chefe. Como eu falei, vocês viram, eu acabei de morrer na navezinha, perdi uma vida. Só que, claro, R-Type, né, gente? Essas franquias, geralmente, de tiro de nave, elas são difíceis, né? E R-Type não é diferente. Na verdade, até um dos mais difíceis, na minha opinião, tá? E para Game Boy Color, ele fica um pouco mais difícil, porque Game Boy Color é um portátil. Mas mesmo assim, quando a gente se acostuma, a gameplay é muito bonita, a gameplay é muito boa, a imagem é muito bonita, a trilha sonora ajuda bem na ambientação do game, né? Ajuda a gente ver que a gente está em bases alienígenas, que a gente está no espaço, né? À mercê toda a imensidão do espaço. Coloca a gente um pouco nessa situação através da trilha sonora. Eu achei bem legal essa parte. Por isso que o R-Type está no meu top 10 games de Game Boy e Game Boy Color. Número 9. Donkey Kong Country. Sim, essa é a mesma versão do Donkey Kong Country 1, né? O Donkey Kong Country original, o primeiro, para Super Nintendo. Só que, claro, é uma versão para Game Boy Color. É uma versão daqueles cartuchinhos transparentes que só rodavam no Game Boy Color. Esse aqui a gente não tem como rodar no Game Boy ou no Game Boy Pocket. É um porte muito bom para o Game Boy. Ele ficou muito bonito para o Game Boy. A jogabilidade dele tá muito boa mesmo. Tá bem parecida com a do Super Nintendo, ou igual. Eu praticamente não notei diferença. Mas para os mais técnicos aí pode ser que tenha alguma diferença, mas eu não notei na jogabilidade. A música sim, claro, a qualidade do áudio do Game Boy, claro, do chip sonoro do Game Boy não é igual ao do Super Nintendo, mas é as mesmas músicas, são músicas incríveis, vocês conhecem, né? Músicas, a trilha sonora de Donkey Kong, da trilogia, vamos botar assim, né? A dos mais novos tem algumas músicas que deixam a desejar, mas a primeira trilogia do Super Nintendo, Donkey Kong Country, são incríveis. São obras de arte, aquelas músicas. São coisas realmente foram feitas com muito carinho, incríveis. E isso se torna muito visível até no Game Boy, porque mesmo com um chip sonoro de pior qualidade em relação ao Super Nintendo, o Game Boy consegue rodar essas músicas
e ainda assim a gente consegue apreciá-las de uma maneira muito agradável. Em relação ao level design do game e também a questão gráfica, eles conseguiram fazer muito bem, na minha opinião. Ficou muito parecido com a versão original do Super Nintendo. Claro, como eu falei, o hardware do Game Boy é inferior ao do Super Nintendo, mas ficou belíssimo. Vocês estão vendo que tem o sombreamento de boa qualidade, a jogabilidade ficou muito boa, a velocidade do game também é boa, porque não só a imagem e a jogabilidade de pular na plataforma e aquela questão de acessar áreas com pulo e às vezes o pulo não ser tão preciso, isso ficou bom, mas também o sombreamento do game ficou bom, a cor do game está bem distribuída, as cores, trabalharam muito bem as cores nesse porte do Donkey Kong 1. Então, ele se torna uma experiência muito próxima àquela do Super Nintendo. Então, principalmente na década de 90, quando ele lançou, na verdade ele lançou no ano 2000, né? Mas era por ali, né? Donkey Kong ainda estava muito forte, esses jogos de plataforma. Se você queria viajar, se você queria ir em algum local fora da sua casa e queria jogar Donkey Kong, era incrível para a época isso, porque eles conseguiram fazer um porte muito redondinho, com todas as fases. Tem às vezes um cortinho ou outro numa parte de fase bônus. Sim, tem. Às vezes tem algum corte ou outro, mas no geral é um jogo muito redondo, muito bonito, que foi muito bem feito e é incrível para o Game Boy. Número 8. Battletoads and Double Dragon The Ultimate Team, de 93, da incrível Rare. Esse jogo é um clássico beat'em up que foi lançado para vários consoles. Acho que Master System, Game Boy, Super Nintendo, Mega Drive, e eu não sei se ele não foi lançado para PC Engine também, eu não sei, eu tenho dúvidas. Mas ele foi lançado para muitos consoles, gente. Ele foi lançado para muitos consoles. E tem uma jogabilidade muito boa. A jogabilidade dele, na minha lembrança, só muda um pouquinho. Fica um pouquinho mais lenta, mas não muita coisa na do Nintendinho, na versão do Nintendinho, tá? Mas é uma leve impressão minha, mas eu acho que sim, acho que fica um pouquinho mais lenta. Mas não deixa de ser incrível também. Esse jogo aqui é muito divertido. Ele não tinha como ficar de fora do meu top 10. Até porque não tem muitos beat'em ups para Game Boy, né, e Game Boy Color. E este Game Beat'em Up aqui é muito divertido. A gameplay dele é bem frenética. Até as lutas contra os chefes são bem engraçadas. Ele tem bastante variedade na questão de finalizar os inimigos. Como, por exemplo, a gente pode dar-lhe um socão desse aí. A gente pode simplesmente dar-lhe um pontapé e atirar ele para fora da plataforma. A gente pode dar uma cabeçada neles tão forte que também eles saem para fora da plataforma. Tem essa feature aí de se segurar nas bordas de algumas partes das fases. A gente pode cravar a cabeça, o corpo deles dentro do teto, batendo pela cabeça como se os inimigos fossem um prego. É muito engraçado, gente. Esse jogo é muito engraçado, ele é muito divertido. Jogar esse jogo rende boas gargalhadas, porque ele tem uma dificuldade. Ele não é um jogo fácil, mas ele não é aquele Battletoads difícil, porque... E também Double Dragon, né? Porque Double Dragon sempre foram jogos difíceis. E Battletoads, então, nem se fala, né? Mas este não. Este parece que a Rare quis fazer um jogo de uma pegada diferente. Eles quiseram fazer um jogo para, vamos dizer assim, todos os públicos, em questão de dificuldade. E, na minha opinião, eles conseguiram. Porque é um jogo que a gente pode jogar entre duas pessoas. É um jogo que a gente tem umas batalhas frenéticas contra vários tipos de inimigo diferente e também várias mecânicas diferentes. Tem inimigos que tocam bomba, tem mãos que tentam nos esmagar e a gente desvia e pula nos dedos dela para dar dano. Então, os chefes também, cada um a gente vai derrotar de uma forma
diferente, a gente tem que estudar bem os chefes desse jogo. Eles não são tão difíceis, mas a gente tem que dar uma estudadinha para ver como é que é a mecânica de ataque deles e aprender como a gente derrota. É um jogo que tem uma trilha sonora até que não muito boa em relação a Battletoads, que geralmente Battletoads tem uma trilha sonora legal. Esse aqui, o ponto forte dele, na minha opinião, é mais o gameplay. É um ótimo jogo de briga de rua. É um game incrível, olha ali como o chefe aparece, o bonequinho fica assustado. É um jogo muito engraçado, do início ao fim, com uma gameplay muito boa, uma jogabilidade ótima, por isso ele está no meu top 10 jogos de Game Boy. Número 7, Gargoyle's Quest. Gente, esse jogo para mim é um clássico do Game Boy, pelo simples fato de que é um game de plataforma que tem muitos elementos de RPG e ele traz à vida Firebrand, um dos vilões, dos inimigos, dos chefes que a gente enfrenta na franquia Ghosts and Goblins, que tem para NES, tem para Master System, Sega Genesis, Mega Drive, né? Super Nintendo e agora vai ganhar até uma versão para Nintendo Switch. Na verdade, ela já saiu, né? Quando esse vídeo estiver no ar, é bem provável que ela já vai ter saído. Então, esse jogo aqui, a gente joga com uma versão mais chibi, vamos botar assim, do Firebrand. É um jogo que é muito simples, na verdade. O que ele tem de simples, ele tem de difícil. É um jogo muito difícil. É um jogo que é aquele jogo de plataforma que a gente não pode dar um passo errado, a gente não pode pisar em falso, porque a gente vai tomar um dano ou a gente vai se atrapalhar. É um jogo que a gente tem que buscar, como é que eu posso dizer? A gente tem que buscar a perfeição na gameplay, porque senão a gente não vai passar. A gente não pode errar quase nada, tá? Ou praticamente nada mesmo, porque tudo tem espinhos, tem buracos, tem inimigos, tem muita armadilha nesse jogo. Muita armadilha mesmo nesse jogo. E o mais incrível desse game, o que faz eu colocar ele no top 10 games de Game Boy e Game Boy Color neste vídeo, é o sistema que ele tem de elementos de RPG. A gente vai evoluindo o Firebrand de acordo com a nossa jornada, a gente vai conquistando mais energia para ele, a gente vai ajudando ele a ganhar mais energia, mais HP. Aquele W ali é de wings, que é das asas dele. Notem que ele pouco voa, né? E conforme eu vou voando com ele, aquela barrinha vai diminuindo. Então aquilo ali é como se fosse a resistência das asinhas dele, que estão no começo do jogo bem fraquinhas, né? A resistência das asinhas dele. Conforme a gente vai jogando, a gente vai pegando power-ups, vai pegando itens e a gente vai evoluindo tanto a energia dele quanto aumentando essa barra de resistência, vamos dizer assim, da asa dele. E vamos passando por chefes, vamos passando por situações de leve trás de itens. Ele tem um pouquinho, tô dizendo um pouquinho, não confundam, lembra um pouco algumas partes, um Metroidvania, assim, em algumas partes de leve trás de item, de voltar em outros lugares para desbloquear áreas futuras. Então ele é uma mistura de um jogo de plataforma com um RPG, de uma franquia muito legal que eu gosto bastante. Número 6, Harvest Moon 3. Galera, é muito difícil a gente ter um videogame portátil e não ter um jogo de simulação de fazenda ou de simulação de vida social, né? É muito difícil. Animal Crossing tá aí para dizer isso no Switch. É um verdadeiro sucesso. Stardew Valley há um tempo atrás para Switch, Play 4, Xbox, PC e Steam, né? E Android também. E Harvest Moon é raiz, porque Harvest Moon é um game que começou com isso na época, ou pelo menos é a franquia que deu mais força a esse tipo de gênero na década de 90, né? Então, essa versão, que é o Harvest Moon 3 para Game Boy, me chamou mais atenção em relação ao 1 e ao 2. Eu sempre jogava quando era criança
eles alternados, assim, hora eu jogava o 1, hora o 2, hora o 3. E o 3 era sempre o meu preferido porque a gente podia acessar a cidade a pé mesmo, caminhando normalmente. Os outros a gente não podia, era acessar a cidade, mas a gente só podia escolher com uma seta qual loja a gente ia. A gente não podia realmente entrar na cidade como personagem, na floresta e tal. Esse é muito bom, porque a gente pode acessar a cidade, a gente pode ir na floresta, tem as estações do ano. Aí, claro, como todo Harvest Moon, a gente tem nossos equipamentos, igual o machado, foice, martelo, pá, a enxada, e a gente vai evoluindo o nível desses equipamentos para poder trabalhar mais rapidamente, para o personagem também não cansar e não desmaiar, porque se a gente trabalhar demais, ele desmaia, né? Cansa, e a gente tem que levar ele para o hospital, aí paga uma taxa para o hospital e tal, e também para poder quebrar itens mais robustos, pedras maiores, raízes maiores, árvores maiores, então a gente também tem que evoluir os equipamentos. A gente pode ter vários animais, né? Ovelha, galinha, cachorro, gato. Essa versão a gente pode escolher também se a gente quer ter pássaros. Tem espécies de pássaros aqui, tem cães também, a gente pode escolher entre 2 ou 3 cães, gatos também a gente pode escolher entre 2 ou 3. A gente pode ter ovelha, cavalo, vaca e também galinha. E eu não me lembro se a gente pode ter patos, eu acho que essa versão não pode. Eu não estou bem recordado porque tem alguns animais que desbloqueiam mais para o final do game, quando a gente está muito evoluído. Mas o que eu posso dizer dele hoje? A cidade. Ele é um jogo belíssimo, com as cores muito vivas. A trilha sonora dele para mim não é um ponto forte, até porque esses games de simulação não precisam ter uma trilha sonora muito marcante, porque senão também acaba sendo uma coisa muito repetitiva. Ele tem que ter uma trilha sonora, na minha opinião, discreta e suave. E esse jogo tem isso. Então é uma trilha sonora muito boa, mas também não é uma trilha sonora que quer aparecer mais que a arte do game ou que a jogabilidade do game. Você tem que estar prestando atenção se vai ter temporais, se está chovendo, se tem sol. Você pode plantar vários tipos de frutas, legumes, tem legumes e frutas das estações, então tem que tomar muito cuidado, tem que regar, cuidar bem dos animais para ganhar a vida. Realmente é um simulador de vida que ficou muito redondinho, muito bem feito e é uma experiência muito legal para se jogar no seu Game Boy, no seu Game Boy Color ou até no Advance também, porque ele é compatível com o Game Boy Advance. É um jogo muito legal, muito divertido que está no nosso top 10. Número 5. The Legend of Zelda Oracle of Seasons, um game incrível, um game muito colorido, um jogo muito bonito, com uma trilha sonora bem marcante, como quase todo The Legend of Zelda tem, né? Uma trilha sonora, basicamente as trilhas sonoras de Zelda são bem marcantes, bem empolgantes também, descrevem bem a realidade que o game quer passar pra gente. E esse jogo, ele tá muito parecido com o Link's Awakening DX, né, o Deluxe. Ele tá muito colorido, como eu disse para vocês. Neste game, basicamente, o Link tem que proteger um Oracle, né? Porque existe o Oracle of Season e o Oracle of Ages, né? E esse aqui é o Seasons, que a gente tem que proteger o Oracle e das temporadas, né? Mas depois, gente, o Link descobre que é bem mais... O furo é bem mais embaixo, né? É bem assim, não é só proteger o Oracle e pronto, e a história acaba. Tem que proteger, na verdade, cara, o mundo inteiro. O Link vê que não é tão fácil assim, que vai ser uma... Conforme a jornada vai se desenvolvendo, a gente mesmo vai notando que a coisa não é simplesmente proteger o Oracle. Tem muitos inimigos, o mundo é bem grande para o que o Game Boy podia fazer num jogo de Zelda. Ele me lembra muito essa questão na parte do Link to the Past, do mundo explorado, com as dungeons. Ele não é aquele Zelda do Nintendinho, né? Que é mais confuso. A Nintendo continuou uma linha de progressão
nessa questão de não deixar o jogo tão confuso, do mapa auxiliar mais os jogadores, dos lugares parecerem cada vez mais distintos um do outro, dos lugares ter realmente cada um a sua beleza, a sua diferença, né? E aqui também tem as estações do ano. Conforme a gente vai passando pelos lugares, o tempo vai correndo e as estações do ano vão mudando, né? Então, se a gente passar por um local que era inverno, ele vai estar de um jeito, vai ter alguma coisa diferente. Se a gente passar no verão, vai ter outra coisa diferente, o local vai estar do outro jeito. Então, este game ele pode ser explorado também através das estações. Ele é um jogo bem diferente. As dungeons dele são também diferentes. Elas são complexas, sim, como toda a dungeon de The Legend of Zelda, mas não são dungeons tão difíceis. Pelo menos eu não achei, tá? É um jogo muito divertido, é um jogo com aquela pegada clássica de Zelda, que a gente acaba jogando a gente não sente o tempo passar, né? De tão divertido que o jogo nos prende. Igual eu falei, a trilha sonora também ajuda para isso, né? A trilha sonora de The Legend of Zelda sempre é uma trilha sonora muito boa, que nos ajuda na gameplay, nos ajuda a entrar mais nesse mundo, né? Que a Nintendo quis nos colocar. Então é um clássico de Zelda para mim que tem no Game Boy. Número 4. The Legend of Zelda: A Link's Awakening. É um jogo incrível. Essa é a versão Deluxe, que é a versão DX, relançada alguns anos depois para o Game Boy Color, porque a versão original, que é aquela versão em tons de cinza com uma cor mais arcaica, é a versão do Game Boy. E eu trouxe a gameplay da versão mais completinha dele, a versão mais trabalhada dele, né, para Game Boy Color. Vocês estão vendo a abertura do game desse jogo é muito bonita, é muito boa. Ela dá uma sensação, olhando hoje, assistindo hoje, de nostalgia. É um game que pega muito para essa parte da infância das pessoas, né? É um game que tenta trazer muita alegria, felicidade na gameplay, né? Animal Village, tem várias questões, musiquinhas, coisas engraçadas, piadas, atrapalhadas de alguns personagens. É um game que tenta trazer a alegria, né? É um game que tenta ser a própria alegria em forma de jogo, né? Então, é um jogo que joga a gente pra cima, é aquele jogo quando a gente tá meio entediado, coloca ele no console que você tiver, no Super Game Boy, no Game Boy Color e no Game Boy Advance, que roda Game Boy Color, e vai se divertir, porque esse jogo, senhoras e senhores, ele é incrível. Ele tem alguns problemas, na minha opinião, que é a questão da gente se localizar no mapa, tá? Os mapas, na época de Zelda, eles não eram tão bons. Eles eram qualificados como se fosse pontos no mapa, tipo ponto A1, B1, C2, C3, e a gente vai se localizando no mapa de acordo com isso. Mas sem ser esse ponto específico, a gameplay é muito boa. A gameplay dele é um Ctrl+C, Ctrl+V do Link to the Past do Super Nintendo. É uma gameplay muito redondinha, é uma jogabilidade que depois que a gente se acostuma com os botões, que não são muitos, né, do Game Boy, né? Mas depois que a gente se acostuma com os botões, com cada botão ataque, o que defende, o que toca flecha, boomerang e flauta, todas as armas do jogo e itens, é um jogo que a gente joga, como é que eu posso dizer, de uma maneira muito fluida. Ele sai fluido, ele não se torna um jogo maçante, ele não é um jogo que a gente tenta passar alguma parte dele mais rápido porque não gostou. Não, ele é um jogo que a gente simplesmente joga e aproveita ele inteirinho, e cada parte que vai passando a gente dá risada, tem chefes que são atrapalhados, tem situações que fazem a gente rir toda hora. É um game cheio de segredos também, tem cheio de portas para dungeons ou áreas subterrâneas que a gente tem que descobrir conforme o jogo vai passando. Nem todas são obrigatórias, claro,
Isso que torna esse jogo mais interessante ainda, porque a gente pode fazer a gameplay mais rápida e explorando menos áreas, mais as áreas principais do game, ou a gente também pode explorar o game a fundo, perder horas e horas atrás de itens, cavernas escondidas, baús, aquelas joias que são os dinheiros, né, as rupias. E tem minigames nesse game também, tem minigames, aqueles das garras, né, que a gente pode controlar a maquininha e vem a garrinha e pega um item. Então, tem outros minigames, a gente pode pescar no jogo. Tem várias e várias features que a Nintendo fez. Agora vocês estão vendo que eu peguei uma parte de coração, né? Então, cada vez que a gente pega uma parte desses corações, a gente habilita um bloquinho dele. Quando a gente pega as quatro partes, a gente ganha um coração novo inteiro para o Link na energia, né? Ali no caso eu tô com 3 corações, é a gameplay do começo do jogo, né? Se eu pegar mais 3 partes daquele coração, a gente vai ficar com 4 corações e assim sucessivamente evoluindo a energia do Link. A gente também vai pegar power-ups, a gente vai explorar muitas dungeons. Esse jogo é muito bom, as dungeons dele, para mim, são uma das melhores dungeons de The Legend of Zelda. Elas são dungeons que são difíceis, mas também não aquele difícil que a gente tem que ver, nossa, eu fiquei uma semana para descobrir o que tem que fazer naquela dungeon. Não, ela é um difícil, mas é um difícil que se a gente pensar um pouco, a gente já consegue resolver. Então a gameplay se torna bem dinâmica, não tem aquela coisa de parar a gameplay, a gente às vezes fica uma semana tentando passar a dungeon, acaba perdendo aquele impulso do jogo, aquela adrenalina que está sendo jogar ele. E às vezes a gente tem muitos jogos de Zelda que eu sei que muitas pessoas param em alguma dungeon e ficam 1, 2 semanas tentando passar e perde um pouco aquela adrenalina de estar jogando e passando o jogo mais rápido possível e explorando e ganhando dungeons e passando por monstros e bosses que alguns games de The Legend of Zelda fazem, né? Esse não, a gameplay dele é bem rápida, bem fluida, a trilha sonora, como eu falei para vocês, nos traz paz, nos traz alegria, é um jogo que tenta ser engraçado do início ao fim, então é um clássico do Game Boy, por isso que ele está no meu top 10 do Game Boy. Número 3, Dragon Warrior Monsters 2. Esse jogo aqui é incrível, eu gosto muito dessa franquia Dragon Warrior Monsters, né? Que vem da franquia Dragon Quest. E esse Dragon Warrior Monsters, eles não têm um foco tão grande na história, né? Eles têm história, claro, mas ele não tem um foco tão grande na história como os Dragon Quest. Diferente do Dragon Quest, Dragon Warrior Monsters, eles têm um foco mais em bridar os monstros, criar monstros, evoluí-los, fusioná-los, né, breed, e derrotar os chefes, e aquela questão toda, né? Os monstros vêm com a gente, tem itens, a gente dá itens para os monstros, e com isso tem uma porcentagem maior deles se juntarem a nós. Claro, a gente pode escolher, né? Se a gente quer que eles se juntem a nós ou não. Então, esses itens podem aumentar a porcentagem. Tem bifes, ervas, alguns outros itens também. Cada um com uma porcentagem maior para os monstros irem com a gente. Eles também podem querer se juntar a nós quando a nossa equipe começa a ficar muito forte. A porcentagem desses monstros virem com a gente aumenta também, mesmo sem a gente dar esses itens, tá? Os chefes também. Tem muitos chefes que escolhem vir com a gente. A gente pode recusar os chefes também, não é obrigatório, o que torna bem dinâmica a gameplay. Mas geralmente chefes são muito bons para usar para bridar ele com outros monstros, porque geralmente chefes eles vão dar monstros mais raros, monstros que a gente geralmente não vai pegar na natureza do game ali, né? Na campanha normal, mas é confusão mesmo. E, cara, esse jogo é muito divertido. A trilha sonora. Falando de trilha sonora, esse jogo tem uma trilha sonora muito calma. É uma trilha sonora que não enjoa.
Geralmente, alguns RPGs de hoje em dia tem alguma trilha sonora que hoje em dia é muito mundo aberto, né? Então tem uma trilha sonora que a gente fica naquele mundo aberto, e aquela trilha sonora repetitiva, repetitiva. Esse não, ele é uma trilha sonora calma, cada cidade tem uma trilha sonora, cada lugar tem uma trilha sonora, e ela é calma, é uma trilha sonora mais tranquila, que a gente começa a jogar. Às vezes até a gente esquece que ela tá ali, de tão calma e tranquila que ela não é enjoativa. Então isso faz com que a gente consiga jogar por mais horas sem desligar o console, né? Mais horas consecutivas sem fazer uma pausa. Então é um game que pode viciar, gente. É um game que pode viciar, porque a gente vai querer fazer muito treinamento de monstro, colocá-los no nível 10, porque a partir do nível 10 os monstros já estão aptos para fazer breeding, né? Então a gente vai querer capturar muito monstro e fazer os breeding para fazer vários monstros diferentes, com golpes diferentes. Também quando a gente faz um breeding, o filhote, o filho dos outros monstros, né, que foram fazer a fusão, ele herda as skills do pai, da mãe, né, essas técnicas. Ele também fica com uma árvore genealógica dizendo quem é o pai, quem é a mãe e o que ele herdou de cada um. É um jogo muito divertido, como eu falei, ele tem uma história, mas é uma história legal, mas não é o foco 100% na história, não é... Se você está procurando uma história muito rica, muito elaborada, vai para Dragon Quest, não vem para Dragon Warrior Monsters. Dragon Warrior Monster, como eu falei, é mais em treinar, batalhar e fusionar os monstros para ficar cada vez mais fortes. Tem torneios também. Esse game tem torneios que faz a gente ter um ranking, a gente tem como se fosse patentes, que conforme a gente vai ganhando esses torneios, a gente vai ganhando mais medalhas e vai subindo no ranking do nosso herói para poder controlar mais monstros mais fortes e também acessar algumas áreas que só podem com uma patente maior, digamos assim. Então, é um jogo muito divertido, trilha sonora calma, a pixel art dele é muito boa, muito bem desenhada, então é por isso que ele está no meu top 10 de Game Boy Color. Número 2. Metroid 2, Return of Samus. Como vocês estão vendo na tela, jogo de 1991, este para Game Boy. O Game Boy original, em escalas de cinza, digamos por isso, escalas de cinza, embora aqui na gameplay ela fica um pouco esverdeada, mas são tons de cinza, tá? Vários tons de cinza que o Game Boy original podia fazer, tá? Como eu disse então, esse jogo foi trabalhado para o Game Boy original, ele não foi trabalhado para o Game Boy Color, mas quando a gente roda ele no Super Game Boy, que é o adaptador para Super Famicom ou Super Nintendo, ou joga também no Game Boy Color, ele fica com uma cor mais puxada para o vermelho, marrom, laranja, então ele tem esses tons mais avermelhados, tá? Quando a gente vai rodar ele numa versão que o videogame consegue fazer ele colorido, tá? Então, Metroid, gente, é um jogo que tem uma trilha sonora que nos coloca mesmo numa uma sensação de mistério, de áreas inexploradas, do que a gente não sabe o que a gente vai encontrar na próxima tela, na próxima parte das crateras, das dungeons. É um game que tem uma jogabilidade muito boa. Ele pegou tudo que o Metroid original para o NES fez de novidade e melhorou. Ele melhorou a jogabilidade do pulo, a jogabilidade de se colocar na plataforma quando a gente está no ar saltando e a Samus dá um mortal, assim, vamos botar uma pirueta ali, né? Tem cada região do Brasil fala de um jeito. Aquilo ali, geralmente, no Metroid do NES, a gente não era muito preciso quando a gente caía na plataforma, muitas vezes a gente caía no buraco. Aqui ainda tem alguns problemas, mas foi melhorado, tá? Teve muita melhora nessa parte de jogabilidade, teve muitas inovações na gameplay também. Power-ups que a gente não tinha no Metroid original, a gente tem nesse. A história dele tem um segmento
então tem uma continuidade na história. Geralmente jogos da Nintendo não tem continuidade, aqui tem uma continuidade. E é muito gostoso explorar o ambiente open world do Metroid, porque eu digo open world, mundo aberto, mas é um mundo aberto 2D, né? Aquele mundo aberto Metroidvania, né? Que a gente sabe como é que funciona, que aquele sistema leve traz, que a gente tem que pegar power-ups para desbloquear novas áreas, a gente tem que pegar power-ups para derrotar chefes. Através desses power-ups a gente pode explodir coisas que a gente não podia explodir para criar uma fenda, um buraco que a gente possa passar para acessar novas áreas, ou para passar por áreas que tem água que dá dano na Samus, igual eu mostrei aí na gameplay propositalmente. Tem horas que eu tomava dano aí para ver que tem ali eu não posso acessar, mas depois no futuro vai poder ter um acesso a muitas partes que tem esse líquido aí, né? Que causa dano na Samus. Então, é aquele sistema Metroid de leve trás, com uma ótima jogabilidade, uma boa história, e não é uma história riquíssima, mas é uma boa história. E uma trilha sonora que, para mim, é o ponto auge desse game. Consegue trazer mistério, ação, traz uma sensação que a gente realmente está perdido e que a gente busca respostas e tal, todo aquele clima de mistério que só Metroid pode nos trazer, ainda mais no Game Boy. Número 1. E o primeiríssimo lugar, Dragon Warrior Monsters. Para mim, é uma obra de arte. Esse jogo, ele ganha como o melhor game de Game Boy e Game Boy Color no meu top 10, porque esse jogo para mim é uma obra de arte, ele é incrível, diferentemente de alguns Dragon Warrior Monsters da atualidade, tipo os Joker de Nintendo DS e 3DS, esses do Game Boy Color, tanto o 1 quanto o 2 que eu já falei atrás ali, né? Mais atrás no top, eles são incríveis, eles são jogos redondinhos, a gente vai para um mundo meio que medieval, criar monstros para batalhar, torná-los mais fortes, eles nos ajudar a cumprir o nosso objetivo, ajudar também o próprio mundo deles que está em colapso, ajudar o rei do reino deles, do mundo deles, e a gente cria os monstros, coloca ele no nível 10 para poder torná-los adultos, poder fazer fusão com eles, aquela questão de breeding, né? De criar monstros através de breeding, e a gente se torna um treinador, vamos dizer assim, desses monstros, que a gente alimenta eles até nas batalhas, quando eles são selvagens, tenta fazer amizade com eles, quando a gente derrota eles, eles podem vir ou não com a gente, eles escolhem, né? A máquina tem uma porcentagem nesses algoritmos, eles escolhem se querem vir com a gente ou não. A gente, como eu falei, pode dar itens para eles, tem itens que fazem mais efeitos, tem itens que fazem menos efeitos, tem tipo bife, tem um outro bife que é melhor, o gosto, tem um outro item lá que também faz com que aumentem as chances deles virem com a gente, mas não é tão efetivo quanto esses bifes. Então, tem várias formas dentro desses itens para eles virem com a gente. Às vezes também, quando nossa equipe vai ficando muito forte, mesmo sem a gente dar item nenhum, eles pedem para vir com a gente. É um jogo que os chefes, muitos dos chefes também querem vir com a gente, então não são só os inimigos normais, os chefes também. A trilha sonora desse game é uma trilha sonora calma, é uma trilha sonora mais relax, que nos transporta para esse game, que a gente vai acessando vários mundos e torna a gameplay muito suave, muito satisfatória de jogar. Esse jogo para mim é uma obra de arte. Eu não canso de treinar monstros e fusioná-los para criar monstros novos e completar a coleção de monstros, completar a enciclopédia que eles chamam, né? Neste caso aí, ó, o Golem, ele é um chefe e ele vem com a gente depois que a gente derrota ele. E a gente ainda pode escolher se a gente quer
que o monstro venha com a gente ou não. Então, a gente faz escolhas durante o game. É um game riquíssimo, é um game muito divertido. Para mim, é um dos melhores RPGs de todos os tempos, na minha opinião. É muito difícil um RPG prender a gente do início ao fim sem ter uma parte que seja meio chatinha, uma parte que seja enjoativa. E na minha opinião, esse jogo não tem parte enjoativa nenhuma. É um game incrível e belíssimo que está de parabéns.